A ideia desse encontro inaugural, né, é poder compartilhar com vocês o que é, de fato, uma prática avançada de yoga, através de uma perspectiva tradicional, fundamentada nos textos, né, tradicionais do yoga, nos shastras, na literatura hindu, que é uma literatura muito vasta, muito rica e muito diversa. Então, a gente vai trazer uma perspectiva, um apanhado dessa perspectiva, e vai trazer também, eu vou trazer também, tentar integrar, né, junto com essa visão mais tradicional, uma visão um pouco mais contemporânea, uma visão um pouco mais também da vida como ela funciona hoje, do ritmo que a gente tem, né, de tarefas, de exigências, de estímulos, porque o yoga, o que a gente percebe quando a gente vai estudar de forma muito profunda o yoga, é que o yoga, ele não é estanque. Ele não é de uma forma só, ele não surgiu de um jeito e permaneceu da mesma forma ao longo do tempo. Então, a gente precisa entender um pouco desse contexto para que a gente consiga aplicar aquilo que é fundamento, que é tradição no mundo de hoje, sem perder a essência, mas também sem querer viver o que ele era há 2000 anos atrás, porque isso é completamente impossível, né? Não é uma meta realista. Então, para mim, a percepção da prática avançada de yoga é essa jornada de clareza, profundidade e desmistificação sobre o que significa amadurecer no tapete. E eu gosto dessa palavra amadurecer, porque longe de ser uma questão de performance, longe de ser uma questão de, às vezes, algo especial, você ser algo diferente, isso aí vai tratar de um tipo de qualidade que a gente adquire com o aumento da percepção e com o decurso do tempo. Então, o amadurecimento, ele vai trazer esses dois componentes. A percepção, que ela muda e que se desenvolve ao longo do tempo. Então, essa é uma visão um pouco pessoal sobre, né, o que jornada é essa, né, até a conquista da prática avançada de yoga. Bem-vinda, Roana e Matheus. Obrigada, então, amiga. só para... Muito feliz que vocês estão aqui. E aí, só para contextualizar, eu vou seguir com a apresentação para a gente não gastar tanto tempo, e no final vou separar um tempo se vocês tiverem perguntas, aí no final eu abro para as respostas. Então, vocês podem ir anotando, e no final a gente abre esse tempo para pergunta, tá bom? A ideia é que seja um encontro de 50 minutos, ali 40, 50 minutos de apresentação, mas uns 10, 15, talvez 20, aí, dependendo da demanda de vocês, para a parte de perguntas. Então, vamos lá. Se eu vou conseguir. Então, a maioria das pessoas tem uma noção, pode ter a percepção de que prática avançada é fazer mais. Então, por exemplo, eu falo dessa percepção porque é uma percepção que eu tinha, né? Então, eu entrei e comecei a fazer yoga, e no começo o nosso corpo é bastante rígido, né? Porque é normal, enquanto a gente não trabalha a mobilidade, o corpo vai apresentar essas couraças, essas retenções, essas resistências mesmo, né? E a minha ideia era sempre conseguir fazer mais asanas, fazer mais técnicas, mais pranayamas. Mas quando a gente começa a estudar de forma mais profunda o yoga, e mais profunda eu digo, analisar muitos textos na origem, a gente vai entender que os textos clássicos nunca falam sobre fazer mais, sobre tornar as coisas mais complexas. Na verdade, eles falam sempre sobre a perspectiva de sustentar o que a gente chama de percepção. E a percepção é uma faculdade da mente, inicialmente, ela começa com a mente, nesse ato da gente conseguir observar o que a gente faz e observar o que acontece à nossa volta.
no contexto da prática, observar o que acontece no nosso corpo e o que acontece na nossa mente quando a gente se coloca em determinadas posturas ou fazendo determinadas técnicas. Então, os textos clássicos, eles são sempre muito claros em estabelecer que o yoga é sustentar a percepção. E a percepção, ela era uma coisa muito mais simples, né, há 1.500 anos atrás, porque a gente vivia num outro contexto. O nosso contexto social, os nossos trabalhos, a forma como a gente se relacionava com a vida era outra. Então, uma coisa aparentemente simples, né, que era um pré-requisito, na verdade, a gente vai entender isso quando a gente se aprofunda no yoga, sustentar a percepção é um pré-requisito, é uma condição básica para a prática avançada. Isso, ao longo do tempo, com a complexidade de informações e com o excesso de estímulos, sustentar a percepção se tornou algo muito difícil. Mas o que eu quero dizer para vocês é que isso é básico, quando a gente estuda os textos tradicionais. E a solução, então, para que a gente consiga sustentar a percepção, é criar espaço. Então, sempre que a gente vai falar de yoga, eu queria que vocês conseguissem associar o yoga a essa noção de criar espaço. Esse espaço, ele vem para ser criado em diversos níveis. O primeiro e mais básico de todos os níveis, onde a gente deve focar, né, a nossa percepção para criar esse espaço, é o corpo. Porque o corpo é o vaso que carrega a nossa consciência, carrega quem nós somos. Ele não é quem nós somos, mas ele é a estrutura de interação com o mundo que permite que a nossa consciência perceba e apreenda dos sentidos aquilo que ela precisa para se desenvolver. Então, o corpo é o primeiro campo de estudo para criar esses espaços. A partir desse ponto, a gente vai aprofundando esse espaço para outros locais, para outras dimensões da nossa existência. A gente começa a criar espaço nos nossos pensamentos, na nossa respiração, que já é uma conexão ali energética, psicossomática, não é tão física e densa como o corpo, mas já transita ali entre o nosso mental e o nosso corpo físico. E, por fim, né, na nossa emoção, a gente precisa criar espaços, tá? Então, hoje a ideia não é ensinar técnica. Eu quero primeiro esclarecer o erro que faz muita gente praticar por anos e ficar frustrado com a prática. Eu falo isso com propriedade, porque eu pratiquei durante muitos anos e eu levei a minha prática para um nível muito difícil, tecnicamente falando. Eu consegui desenvolver, eu cheguei a praticar, assim, 3, 4 horas por dia, né? Quando eu comecei, eu fiquei muito encantada com yoga. E eu quis levar o meu corpo no limite, as minhas técnicas no limite. Só que depois de muitos anos praticando, eu me vi num lugar de frustração, porque eu percebia que aquilo que eu chamava de avanço na prática, o que eu percebia como um avanço na prática, não se refletia nesse estado de contentamento que os grandes mestres falam que é possível alcançar, nesse estado de realização, de se sentir adequado, de se sentir não iluminado, não como um grande evento que acontece, mas eu queria simplesmente me sentir assim, satisfeita, realizada em ser quem eu sou, e às vezes eu sentia que tinha uma quebra, né, nessa expectativa. E um dos motivos disso acontecer é o equívoco em relação ao que é a prática de yoga, principalmente ao que significa avanço, né, nessa prática. O que significa chegar em um nível avançado. Então, eu tinha muita ideia de que fazer asanas complicados era avançar na prática. Eu tinha a ideia de que fazer técnicas difíceis, retenções longas, era avançar na prática. E não que não seja, mas quando a gente coloca a percepção
nesses aspectos exclusivamente técnicos da prática, a gente reforça a identificação da nossa consciência com o corpo. E essa identificação, ela é o objeto de superação, né? É aquilo que a gente deseja superar dentro do yoga. É muito paradoxal isso, mas em algum momento eu vou até falar sobre isso. Eu quero muito falar sobre os paradoxos do yoga, porque a vida é paradoxal e dentro do yoga a gente tem essa questão dos paradoxos. A gente utiliza o corpo para superar o próprio corpo. Mas se você não estuda, não entende apropriadamente o que o yoga significa, você pode acabar se identificando demais com esse trabalho excessivamente físico e acabar dificultando o alcance do que é realmente a prática avançada. Uma outra coisa que dificulta e que frustra os praticantes é essa questão da performance, né? Então, você, na verdade, eu deveria ter começado pela performance, que é isso, você busca uma performance na prática, né? Isso faz você fazer, né, gerar comparações, né? Ontem eu estava bem, hoje eu não estou, eu regredi nessa técnica, progredi nessa, ou tal pessoa faz isso melhor que eu, ou essa é a forma certa de fazer uma asana. E essa comparação também reforça a identificação, essa ansiedade, essa vontade de performar no tapete, aumenta a identificação. E isso vira um ciclo que, se você não quebrar esse ciclo, isso eu estou falando aqui como praticantes, né? Como pessoas que realmente desejam absorver o máximo do yoga, né? Aquilo que ele se propõe a trazer para nós. A gente fica muito frustrado. E é difícil sair desse lugar, né? Você precisa, no meu caso, que estava praticando há muitos anos da mesma forma, eu precisei chegar nesse lugar de frustração muitas vezes para perceber que tinha algo errado. E aí agora, para falar um pouquinho da origem do yoga, para a gente entender o porquê que o yoga não é isso, o que os shastras, os textos tradicionais do yoga dizem, a gente precisa entender que a origem essencial do yoga começa muito antes do Hatha Yoga existir. E o Hatha Yoga, o que é o Hatha Yoga? O Hatha Yoga é a mãe de todas as práticas físicas de yoga. Então, você vai ver que o yoga, inicialmente, lá nas primeiras referências escritas, né, do yoga, que são as Upanishads. Então, o que são as Upanishads? São textos de sábios que sábios escreveram. São muitas Upanishads, tem de diversos períodos, que são comentários sobre os Vedas. E os Vedas, sim, são 4, e são os textos tradicionais do hinduísmo. Todo o hinduísmo se sustenta nos Vedas, tá? E o yoga vem da tradição, né, hindu, então também fundamentado nos Vedas. Então, as Upanishads, elas surgem ali entre 700 e 300 antes de Cristo, tá? Enquanto o Hatha Yoga surge no período medieval, tá? Ele já surge ali entre 400 depois de Cristo e 700 depois de Cristo. Então, existe quase um milênio, né, aí de tradição entre essas duas formas de enxergar e praticar o yoga. Então, a prática física vigorosa, ela surge no período medieval, mas o yoga surge muito antes disso. Só que o yoga, nesse período, ele não tem nenhum tipo de menção a nenhuma postura diferente de sentar em postura de meditação. Então, a origem do yoga, de forma muito resumida, ela está completamente atrelada à noção de meditação. Ela é, basicamente, sentar e meditar. Então, o yoga surge como lá nas origens, né, lá nas Upanishads, como um treinamento da atenção, da escuta. E quando eu falo escuta, é escuta interna, né, essa escuta, essa percepção interna, e do discernimento, que é criar essa distinção entre o que sou eu e o que não sou eu. Então, a gente tem a Katha Upanishad, que é uma das Upanishads mais lindas, na minha opinião, que narra a história
um buscador, né, da verdade, um praticante, que encontra a morte. Ele começa a traçar um diálogo com a morte, né? E nessa Upanishad tem várias menções ao que seria esse trabalho de atenção, escuta e discernimento. Então, um dos trechos é esse: saiba que o self, que é o que nós somos de fato, é o que eles chamam da nossa essência, da mônada, né, que é a nossa real natureza, é o senhor da carruagem. E o nosso corpo é a carruagem. E o nosso intelecto, né, que é a nossa mente, o conhecimento, né, o nosso intelecto é o cocheiro e a mente são as rédeas. E os sentidos são os cavalos e os objetos, os seus caminhos. Então, quando a mente não está estável, os cavalos correm soltos. Então, a gente vai ver que, como todo texto metafísico e profundo, espiritual, eles trazem esses simbolismos, né? E o self, que é o Atman, ele é o centro da nossa intenção. É isso que a gente quer descobrir, é isso que a gente quer reconhecer. O cocheiro, o intelecto, é Buddhi, ele é uma forma muito refinada de consciência, mas ainda está separado do self. O intelecto é como se fosse uma mente consciente, acima da mente consciente, né? Um estado acima da nossa mente consciente, que a gente utiliza na vida para poder interagir com o mundo. As rédeas é aquilo que direciona, que dá direção para o nosso intelecto. Então, o intelecto se utiliza da mente para atuar no mundo. E a mente é aquilo que muda o nosso foco, o nosso olhar, a nossa percepção. Então, para aquilo que você está olhando, a mente vai interagir com aquilo, criar histórias, criar contextos, criar recomendações, aversões, paixões. Então, a mente interage com aquilo que a gente olha, ela direciona. Por isso que ela é as rédeas. Os cavalos são sentidos. Então, a mente, ela direciona essa visão e essa interação através dos sentidos, que a gente chama de índrias, né? Nos textos das Upanishads, a gente chama de índrias. E eles seguiam por esses caminhos, que são os objetos dos sentidos. Então, os sentidos, eles se apegam aos objetos, criam uma imagem que a mente pode aprender, né, que ela pode captar para construir uma certa narrativa, uma história e direcionar a atenção, para que isso seja, de alguma forma, a expressão do intelecto, mas é uma expressão limitada, porque os sentidos fazem isso, eles limitam a percepção. Você está olhando para isso, você vê isso. Se eu paro de olhar para isso, aquilo desaparece e eu já não consigo mais ter uma percepção do todo. Os sentidos limitam, né? Mas, no fim de tudo, a ideia é que a mente estável é guiada pelo cocheiro, ela é guiada pelo intelecto. Mas quando a mente é estável, são os sentidos que guiam. Então, a distinção é essa. Se não tem um cocheiro consciente guiando os sentidos, direcionando a mente, aquilo corre de forma selvagem, como são os cavalos, como são os sentidos. Eles simplesmente são reativos ao ambiente, são reativos aos estímulos. E quem é que torna a percepção não reativa? O intelecto, tá? O intelecto é capaz de controlar a mente e é capaz de dar uma direção apropriada para os sentidos, tá bom? Então, a prática avançada, ela sempre foi, nos textos originais, a capacidade de conduzir, e não aquilo que a gente vê como performance ou como resultado de um asana bem executado, numa variação difícil, por exemplo, tá? E muito mais sobre o que está acontecendo internamente. Então, Sri Aurobindo, que é um guru, um mestre do Tantra, que criou o yoga integral, e eu gosto muito dessa perspectiva do Aurobindo, porque ele fala de um yoga integrado à vida,
e não vivido dentro de uma caverna, né, como era lá no início, os ascetas, o yoga inicialmente era praticado por ascetas, por retirantes, por, né, pessoas que queriam negar a vida e viam a vida como um obstáculo, como algo a ser superado. E o Aurobindo traz essa visão amorosa de que a vida ela pode ser algo melhor, desde que você aprenda a viver, desde que você aprenda o que é o seu corpo, como o seu corpo funciona e como conduzir isso de forma adequada. E ele fala, o yoga amadurece quando a consciência governa os instrumentos, e não o contrário. Então, dentro desse contexto, nas Upanishads, o yoga surge associado a uma escola chamada Samkhya. Então, o Samkhya e o yoga, eu vou falar aqui termos um pouco complexos, mas, assim, eu precisaria de muito tempo para me aprofundar nisso, mas a gente, ao longo das semanas, a gente vai falando mais sobre os temas e as coisas vão ficando mais claras. O Samkhya e o yoga são darshanas do hinduísmo. Então, o hinduísmo tem 6 darshanas, dos quais o Samkhya e o yoga são 2 muito próximos e indissociáveis, tá? E nas Upanishads, e nessas 2 tradições, eles falam muito sobre esse estado sustentado de permanência e estabilidade. Então, o yoga vai sempre voltar para esse lugar, permanecer e estabilizar, permanecer e estabilizar. Porque ele quer trabalhar não só o refinamento do corpo como um fim em si, ele quer trabalhar o refinamento da consciência, que é essa percepção sobre si mesmo. E é algo muito mais sutil, é algo muito mais difícil, né, intangível. Então, o trabalho de estabilidade do corpo torna a percepção da consciência mais clara, tá? E para que isso, né? O objetivo dessas tradições não é vir explicar ao mundo como é que o mundo funciona. É simplesmente colocar fim ao sofrimento humano. Por quê? Porque quando nós encarnamos em um corpo que morre, que adoece, que envelhece, um corpo que vive uma condição de transitoriedade, onde tudo muda o tempo todo, e quando nós passamos a nos identificar com esse corpo que morre, adoece, é transitório, se modifica, é instável, a gente começou a gerar um estado de sofrimento. Essa identificação é a causa do sofrimento, tá? E desde que você é humano e se percebe como um corpo, você sofre. E você percebe as pessoas ao seu redor como um corpo, você sofre. Então, para que o yoga surge? E para que o Samkhya surge? E para que, na verdade, todos os darshanas do hinduísmo surgem? Para colocar fim ao que a gente chama de dukkha, que é o sofrimento existencial, inerente à condição de ser humano, né, de corpo encarnado, de, né, matéria. Então, a gente tem a intenção, com isso, de estabilizar a mente, inicialmente, para eliminar a ignorância fundamental, que é a identificação equivocada da nossa consciência com o corpo. É basicamente essa a causa de todo o sofrimento humano. E proporcionar moksha. Moksha, no contexto do hinduísmo, é a libertação, ou estado de Nirvikalpa Samadhi, que foi obtido pelos grandes mestres como Buda, Jesus Cristo, Paramahansa Yogananda. E isso é muito interessante, porque isso nada tem a ver com a circunstância que você vive, com o local onde você vive, com quanto dinheiro você tem na conta, com o quão bonito ou feio você acha que você é, ou quanto você é amado, ou você acha que você sente que você é amado ou não pelas pessoas. Isso nada tem a ver com isso. Isso tem a ver simplesmente com você não reconhecer, não saber de fato quem você é. Então, entende? É uma coisa muito maravilhosa, eu acho isso, porque isso tira a ideia de que todos podem alcançar isso, independente de onde nasceram, de qual a sua situação financeira, qual a sua condição social, né?
Isso é bem interessante. E desconstruindo mitos, então, o que não define uma prática avançada de yoga? Fazer posturas complexas, ter flexibilidade extrema, suportar a dor espiritualizando o desconforto. A gente tem que entender qual é o papel da dor. Não é espiritualizar. Ah, não, eu não estou sentindo dor. Dor é parte da condição humana. Dor existe desde que existe um corpo, desde que estamos encarnados nesse mundo, existe dor. Mas romantizar a dor também não é uma prática avançada, isso não tem nada a ver com a prática avançada. E isso, em algumas linhas de yoga, a gente vai ver, e é importante talvez eu trazer esse contexto, porque essa é uma visão tântrica do yoga, tá? Existe uma visão repressora. Como eu falei para vocês lá no início do yoga, o yoga foi praticado por sadhus, por retirantes, por pessoas que queriam se isolar da condição social, se enfiar numa caverna, praticar austeridades, às vezes mutilar o corpo, ficar anos com o braço levantado, ou ficar meditando no meio de 4 fogueiras, no sol do meio-dia. Você vai ver que o yoga ele é muito relacionado nos primórdios com essas práticas, né, ascéticas, né, de negação do corpo. Isso aqui é só sofrimento, eu preciso superar o sofrimento que é a vida, então eu intensifico tanto a dor para que aquilo vire nada, até que aquilo perca o significado para mim. Então, ele começa assim. Mas à medida que o yoga vai se desenvolvendo ao longo do tempo, a gente começa a ver uma transição dessa visão para uma visão integrada. E no Bhagavad Gita, que é um texto, a Bíblia do hinduísmo, por assim dizer, a gente já vai ver Krishna, que é a deidade, né, do hinduísmo, que é o centro, né, de consciência, o iluminado desse texto, falando para Arjuna que parte do processo de iluminação dele está na ação dele, na presença dele no mundo e no cumprimento do Dharma. Ou seja, ele encarnou por um motivo. Então, ele tem que dar conclusão à encarnação dele, ele tem que assumir os papéis que lhe cabem, ele tem que agir no mundo, né? Então, ali, nesse período, o Bhagavad Gita cria uma divisão, ele cria assim, ó, não, o yoga não é só para os ascetas, o yoga não é só para as pessoas retirantes, para quem se isola numa caverna. O yoga é para todo aquele que quer viver com a consciência real, com a consciência verdadeira de quem ele é. E é possível essa interação no mundo e esse trabalho inquisitório, filosófico, profundo. Então, prática avançada de yoga também não é praticar todos os dias simplesmente porque eu estou condicionada a isso, porque eu preciso subir no tapete, porque se eu não fizer uma prática hoje, então, nossa, eu nunca vou alcançar esse estado de graça. Né? Isso não é uma realidade. Se a gente tivesse que praticar todos os dias e fosse essa condição, muitos alcançariam e outros nunca iam alcançar, e a gente sabe que não é isso. E tem um flow bonito, né? Você conseguir fazer aquelas posições uma depois da outra, aquela coisa dançada, linda. Isso é bonito para os olhos, traz uma maestria sobre o corpo. Eu não estou dizendo que isso não é importante, não é útil, a gente vai ver que é útil sim, mas não é isso, isso precisa estar claro na nossa mente, porque senão a gente se direciona como praticante de yoga para o local errado. E o insight importante aqui é a chave psicológica, e isso agora juntando um pouco mais com ciência moderna, né, com neurociência, que já trazem estudos sobre o comportamento mental, padrão mental. A mente, ela tem um padrão, ela existe com uma função. E todos essas questões que eu falei no slide anterior, ou seja, né, posturas complexas, flexibilidade extrema, suportar o sofrimento, praticar todos os dias, ser extremamente disciplinado na prática, né, criar um certo orgulho em cima dessa disciplina e ter um flow bonito, tudo isso ativa dopamina e ego. O nosso ego, ele se beneficia desses status. E por isso que eu estou falando,
eu vou esclarecer isso. Não é que não seja importante, mas o pano de fundo tem que ser esse. Você tem que entender como a sua mente funciona. Porque ela vai tentar te enganar. Você não é a sua mente. Se você criar uma certa distância, você vai ver que muitas vezes o que a mente te dá não é o que você quer. Não é o que você busca. Ela nem sempre é tua amiga, ela nem sempre está ali para te ajudar. Ela tem um padrão, ela existe com uma função. E a função principal, primordial da mente, primitiva, inclusive, a que funciona no modo mais automático, né, é sobrevivência, é se destacar, é reproduzir, é se sobrepor aos outros. Por quê? Porque é assim que a gente conseguiu evoluir e sobreviver ao longo dos anos. Essa é a evolução, né? E a parte do nosso lobo frontal, que é a parte que já traz essa consciência de quem nós somos, cria um espaço, cria uma análise, sai da reatividade, ela é bem recente. Ela é uma parte que foi desenvolvida no ser humano, né, no Homo sapiens, né? Então, assim, é uma parte recente da nossa história evolutiva enquanto seres nesse mundo, que passaram por um processo evolutivo e encarnaram em muitas formas. Então, a mente, a chave psicológica é essa, você entender que a mente ela vai buscar ativar essa dopamina, ativar o seu ego, porque o ego é importante para que a gente se mantenha vivo. Ele não é, né, desnecessário, ele não é irrelevante, ele tem uma função. Então, a gente busca o estímulo e não a estabilidade. E hoje a gente vê muito isso nas práticas de yoga. Você vê uma prática de yoga extremamente estimulante, e muitas vezes com pouca permanência, com pouca estabilidade, né? E não que seja errado, como eu volto a dizer, é só uma questão de proporção, de qual é a nossa intenção, de quão consciente a gente está disso. Então, repetição é automatismo. Repetição sem assimilação reforça padrões, tá? E prática sem escuta aprofunda esses automatismos. Então, na neurociência, a gente vai ver nos estudos mais recentes que o cérebro muda por atenção sustentada. Então, quando essa coisa que era muito fácil há anos atrás, talvez não fosse um problema para os nossos ancestrais, é um problema hoje para nós, sustentar a atenção, tá? E esse yoga sem pausa, esse yoga que faz uma postura, duas posturas, três posturas, quatro posturas, repete, faz uma, duas, ele pode ficar um yoga muito automático. Ele pode se tornar um yoga que não proporciona a pausa necessária para perceber. Por isso que o Hatha Yoga tradicional, ele fala de estabilidade na postura. E a estabilidade na postura, quando eles estão falando de estabilidade, muitos textos mencionam 3 horas de permanência em uma postura. Muitos mencionam 12 horas de permanência sobre uma perna, alternando entre uma perna e outra. Eu não estou falando que a gente vá fazer isso, mas eu estou tentando dar uma noção de qual é o nível de estabilidade que a prática do Hatha Yoga vem trazer e depois como o yoga moderno foi se derivando para essa prática estimulante, né? E essa prática com repetição, sem permanência. E que muitas vezes pode acabar confundindo a nossa mente. Então, a profundidade espiritual não é medida pela intensidade do esforço, mas pela qualidade da presença. Paramahansa Yogananda, que, na minha opinião, foi um dos maiores mestres do mundo, assim, de todos os tempos, né? Ele alcançou a meta mais avançada do yoga, e depois eu posso falar sobre ele. O livro dele transformou a minha vida. Eu acho que Autobiografia de um Yogi é um livro que eu recomendo para todo mundo que quer entender o yoga no nível mais hard. Mais hard. Assim, eu fiquei de cabelo em pé. Vale a pena, um dia a gente pode falar sobre isso. Então, o erro mais comum, onde a maioria se confunde. Na vida moderna, nós praticamos imersos em um cenário que joga contra o silêncio interno. Então, é isso que eu falei, a vida moderna foi se desenvolvendo e ela é extremamente estimulante. Então, o sistema nervoso, ele opera em alerta crônico. O que antes era um evento pontual de um desastre natural que acontecia, ou de uma guerra ali, né, de tribos,
ou, enfim, virou um evento cotidiano. A gente se estressa porque o despertador toca, a gente se estressa porque a gente está atrasado, a gente se estressa porque alguém falou isso, porque toda hora alguma coisa, porque tem um tanto de informação, a guerra está acontecendo, tem uma invasão ali, prenderam não sei quem, não sei. Então, assim, é muito desgastante para o nosso sistema nervoso. E a atenção fragmentada. A gente tem dificuldade em sustentar o foco sem novos estímulos. E a estratégia que a gente usa muitas vezes dentro da prática de yoga, ela é equivocada. A gente tenta, sem perceber, usar a mesma lógica de operação da mente no tapete. Ou seja, a gente reage, a gente se torna reativo, né, aos estímulos. Então, se está acontecendo alguma coisa, ao invés de eu criar um espaço e me afastar daquilo, eu simplesmente reajo àquilo, e muitas vezes não reflito sobre a minha reação e vou automatizando comportamentos, e tento resolver a mente através do corpo. Então, eu acho que forçar meu corpo, que cansar o meu corpo, vai cansar a minha mente, vai aquietar a minha mente. E muito embora tenha uma parcela disso, só isso não vai resolver o problema da mente, porque a mente, ela é incansável. O corpo pode cansar, a mente, ela é quase incansável. Então, o resultado desse caminho, muitas vezes, é um progresso físico evidente, o corpo ganha forma, ganha habilidade, mas a gente está emocionalmente instável, reativos, agitados, e a gente gera uma dependência muito grande da fadiga física. Ou seja, para eu conseguir fazer uma prática que eu ali paro um pouco, ou para eu conseguir sentir que a prática foi eficiente, eu preciso praticar forte, eu preciso estar no tapete, fazendo asana. E aí a gente perde a autonomia, porque a gente vira dependente de um aspecto puramente físico, né? E o que o yoga fala sobre isso, né? Ele fala sobre samskaras e padrão. Samskaras são condicionamentos. É quando a nossa mente percorre um caminho uma vez, ela faz um tracinho. Aí já é mais fácil percorrer esse mesmo caminho de novo, duas vezes. Na terceira já vai bem mais fácil. Na quarta, aquele condicionamento vai ficando tão profundo na nossa mente que tem uma hora que você já não consegue não trilhar esse mesmo caminho. É como se a água fosse correndo pela pedra tantas vezes que ela vai criando uma erosão, vai corroendo mesmo a pedra. Então, a água mesmo, né, macia, né, líquida, mesmo, né, ela consegue criar uma fissura na pedra de tanto passar no mesmo lugar. Isso é um samskara. E a gente, na maioria das vezes, não está consciente disso. E aí, muitas vezes, a gente segue um condicionamento porque ele já foi profundamente marcado no nosso inconsciente, ali na nossa mente. E a digestão emocional, o que é essa digestão emocional? Ela é a capacidade que a gente tem que adquirir de... Você já ouviu falar de permeabilidade do intestino? Quando o intestino se torna permeável, o que acontece? Quando você come alguma coisa, aquilo ali não é bem digerido no intestino, no estômago, e aquilo passa, né? Aquilo ali fica, gera resíduos, e esse resíduo gera uma resposta imune do seu corpo na forma de alergia. Então, aquilo que era para fazer bem para você, porque não foi digerido, porque não foi assimilado, te causa uma doença. É o corpo reagindo a si mesmo por conta de uma disfunção. E a digestão emocional é essa. A gente precisa começar a ganhar a habilidade de digerir as nossas emoções. Porque o padrão emocional, ele é algo que vai falar muito sobre samskaras. Então, por exemplo, se algo aconteceu, você, na sua relação, tem alguma coisa que quando alguém fala para você, batata, aquilo ali mexe com o seu estômago, vem aquela forte reatividade emocional, aí ou você reage ou não, mas qual é a questão da digestão? É você perceber que aquela situação, aquela circunstância, aquela fala, aquele acontecimento gerou em você uma emoção, porque todo samskara vem com uma emoção.
todo condicionamento carrega uma emoção. E se a gente não percebe, a emoção só vem e fica, e ela não é digerida. E ela vai gerar uma reatividade no nosso corpo, ela vai gerar um combate quase autofágico, né, da gente se consumir dentro daquela emoção. Então, quando a prática funciona só no tapete, ela não é prática avançada. Ela precisa ir para essas circunstâncias da vida. Ela precisa ir para o dia a dia, ela precisa ir para cada relação, para cada momento de interação. A gente tem que estar o tempo todo desejando isso. E sem essa digestão emocional, a prática não liberta, apenas sofistica o mesmo condicionamento. Então, o corpo na prática vai falar da importância real dessa prática física, que ela existe, mas ela não é absoluta, ela não é incondicional. Então, nós não demonizamos o corpo. A gente entende, e a minha visão é muito tântrica em relação ao yoga, eu acho que o corpo é uma possibilidade, ela é um presente, ele é uma esfinge que a gente tem que decifrar, a gente tem que entender. A gente quer entender tantas coisas hoje em dia, mas o corpo, nós mesmos, a gente para pouco para perceber. Mas então a gente não demoniza o corpo, a gente apenas recoloca o corpo no lugar certo, como uma chave que pode abrir uma porta, mas ele não é o destino em si. Então o corpo é o terreno mais tangível, é o que a gente tem para começar a perceber quem nós somos de fato. E é para isso que a gente está aqui. Mas a jornada não deve terminar na forma física. A regulação do sistema nervoso através da prática física, ela é real. Então, quando você trabalha o corpo, a prática física ancora você no momento presente e acaba dissipando a ansiedade, estabiliza a química interna e permite o foco. Então, o trabalho físico é importante por isso. E ela predispõe você ao silêncio. Só que você tem que estar consciente disso e tem que estar direcionando corretamente os seus veículos mentais, emocionais e físicos. Você tem que alinhar esses veículos conscientemente. Então, a prática física é fundamental, mas ela amadurece quando deixa de ser o centro. E isso é o que está no Hatha Yoga Pradipika, no texto mais tradicional de Hatha Yoga. Então, o texto mais tradicional de Hatha Yoga, ele vai ver o corpo como algo que deve ser purificado, trabalhado, lapidado, para que a gente, com isso, alcance a meta última do yoga, que é esse reconhecimento, essa lembrança. Porque o corpo obscureceu a nossa memória, ele colocou o self dentro de um local condicionado, e a gente quer tirar, revelar esse self de volta, a gente quer perceber para além desses condicionamentos estabelecidos pelo corpo. Então, o que sustenta a prática avançada é isso. O eixo da prática precisa migrar da conquista da forma física para a estabilidade da consciência interna. Precisa mudar o centro da nossa consciência, entender o corpo como algo que a gente vai estudar para chegar no reconhecimento final. E tem uma tríade que não falha, que é um método claro de como a gente vai conseguir chegar lá. A gente precisa de um método, e por isso tem tantos mestres, e vários mestres vão falar de um método, de uma forma de chegar nesse lugar. Hoje a gente tem a felicidade de ter muitos textos traduzidos, que é uma coisa que a gente não tinha tanto tempo atrás, e de poder enxergar essas diversas perspectivas de diversos mestres, diversas práticas de yoga, linhas de yoga distintas, para poder chegar em algo que faça sentido para cada um. Então, você vai ter o Swastika Yoga funcionando de uma forma, você vai ter hoje o Iyengar Yoga funcionando de outra forma, você vai ter cada uma dessas linhas traçando uma metodologia, né? Acompanhamento próximo, porque isso é interessante, é muito bom quando alguém já trilhou esse caminho e pode te conduzir, pode te orientar, pode te acompanhar. E o tempo de maturação, que foi isso que eu falei. Tem um tempo, as coisas precisam de um tempo. E a gente vive num mundo que não quer dar tempo ao tempo, que quer que tudo aconteça para ontem. Mas a gente precisa começar a aprender a
deixar o tempo refinar as nossas percepções e a gostar disso, e a gostar desse lapso temporal, de observar isso, de se perceber ao longo do tempo. E uma outra coisa é a coerência vital. Não adianta ir para o tapete, praticar, ter a metodologia e ir para a vida esquecendo que você é um yogi, que o objetivo da sua vida é se livrar do sofrimento, é alcançar esse estado de realização, é fundir a sua consciência individual com a consciência universal, né, com a consciência absoluta. E quando eu falo isso, parece muito metafísico, parece muito uma coisa muito impossível, só os grandes mestres, mas isso vai acontecendo com o tempo de prática. Se você permitir que o tempo trabalhe em você, você vai claramente perceber que você, ao longo do tempo, vai se reconhecendo com outra coisa, desde que você sustente essa coerência, desde que seja algo que você tenha intenção de alcançar. Então, os 4 pilares da maturidade na prática é essa atenção treinada, né? Essa capacidade de permanecer com a experiência sem fugir dela, seja ela qual for, seja ela uma experiência prazerosa, seja ela uma experiência dolorosa. Não fugir da experiência é muito importante. É isso que a gente faz no tapete e deve ser isso que a gente faz na vida. Não fugir da experiência, tá? Isso é muito importante. Eu não sei nem mensurar o tamanho dessa importância aqui. Ritual e regularidade. Quando eu falo de ritual, eu não estou falando só de ritual, de você ter uma deidade, né, uma figura que te inspira um certo estado de devoção, um certo estado de entrega. Isso também ajuda, porque a gente vai falar depois, mais para frente, dos caminhos do praticante, e o caminho da devoção é um caminho que elimina muitas barreiras de forma rápida. Mas eu estou falando de rituais na nossa vida mesmo, né? Então, quando a gente acorda, você sabe como é que o seu cérebro funciona quando você acorda? Você sabe a magia, né? A importância que aqueles primeiros minutos da manhã tem na sua vida? Ou você acorda e pega o celular e pula da cama e sai correndo? Isso muda a qualidade da sua existência, da sua percepção ali, né? Então, rituais, eles devem existir para nossa, né, para o nosso dia inteiro, para a nossa vida como um todo. Então, a gente tem que ritualizar a vida, né? Ela não pode ser só um momento de prática no tapete. A autonomia orientada, isso é uma coisa que, nesse momento que eu estou como professora e como praticante, eu descobri que uma das coisas que eu mais preciso proporcionar para os meus alunos, para quem é praticante mesmo, é autonomia. O praticante, é bom ter um professor, é bom a gente fazer uma prática com um professor, mas esse praticante, ele precisa desenvolver uma autonomia sobre a prática. A prática precisa virar uma prática dele. Ele precisa saber conduzir a própria prática. Ele precisa entender cada asana, entender como aquele asana está atuando, perceber, ser um estudioso, investigar a si mesmo para poder conduzir o yoga da forma que é conveniente para ele, da forma que funciona para ele. Cada ser humano é um. Não existe dizer que o yoga só pode funcionar de um jeito. O yoga funciona de um jeito para cada pessoa. E por mais que você siga um método, ele vai ser traduzido de uma forma muito única, especial e individual para a sua própria vida. Então, o yoga é isso, é como você vai construir a sua autonomia também, né? E ajustar a sua própria prática. E esse eixo de integração com a vida, que é fundamental. Então, essa clareza não surge sozinha, né? Ela precisa de algum tipo de apoio, suporte, de estudo, de conhecimento, né? E é isso. Eu construí um raio-x gratuito. Eu não sei se vocês estão praticando, mas para quem é praticante, esse raio-x é muito interessante. É um momento onde eu posso analisar a prática de vocês. Vocês podem me falar o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo. E eu posso analisar, fundamentado em todos esses estudos que eu fiz ao longo dos anos e na minha própria experiência, onde você está, o que precisa ser modificado e como desenvolver os seus pontos fortes. Então, para quem tiver interesse, né, concluindo a nossa apresentação de hoje, eu ofereço para vocês, do fundo do meu coração,
Esse raio-x eu acho que pode ajudar bastante. E é isso por hoje que eu queria falar. Agora eu queria abrir para vocês, se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Agora é com vocês. E agradecer, né, mais uma vez, pela presença de vocês, por vocês separarem um tempo. Eu sei que a vida é muito corrida e é uma honra poder contar com a presença de vocês. Eu estou muito feliz. Eu estou voltando hoje a dar aula, assim, nossa, eu tô tipo, que legal, que coisa bacana. Licença, eu quero falar. E eu gostaria de falar, na verdade, mais para agradecer por essa aula incrível. Eu já vou comprar os livros que você indicou para começar a ler. Faça isso. Eu coloquei nas minhas metas de 2026 ser praticante de yoga, então eu gostaria que fosse através de você, com você e por você, porque você é muito inteligente. E me inspirou muito essa palestra quando você falou sobre buscar atividade física e colocar o seu corpo ao extremo para você esvaziar a sua mente. Eu acho que eu fiz isso o ano de 2025 todinho. Tudo bem, né? E aí, isso foi muito bom para mim, então, só para agradecer. Muito obrigada. Que bom, fico feliz. Não tem sido útil. Foi muito bom. Eu já tem um tempo que eu vi você falando sobre a sua mentoria, né, no Instagram e tal, me chamou a atenção. Enfim, você sempre foi uma pessoa que eu estive no radar ali, né, com foco em sabedoria, uma pessoa sempre me passou essa sensação de sabedoria, não só a sensação, mas pela sensação, mas por ver que você é uma pesquisadora de si mesma, né? E isso já tem muitos anos. E aí, esse ano eu falei que eu queria melhorar essa relação comigo mesma. Ano passado, para mim, foi um ano de muito extremo físico, né? Eu estive, não do ponto de vista da yoga, né? De tudo que eu faço, enfim, da minha vida profissional, foi um extremo muito físico, mas ao mesmo tempo eu aprendi muito, enfim, foi muito importante, foi bem interessante, descobri vários limites, mas ao mesmo tempo eu me senti, talvez o ano que eu mais me senti desconectada de mim mesma, da minha vida, assim, faz muito tempo que eu não tenho uma conexão real comigo, e sempre foi uma coisa que eu busquei. E eu falei assim, caraca, o que eu posso fazer para tentar essa reconexão, sabe? E para aprimorar o meu ser, para evoluir, porque eu estou sentindo uma sensação de estagnação, de autoconhecimento, de desenvolvimento, e eu sempre fui uma pessoa que buscou isso, que em algum ponto da vida conseguiu se desenvolver, e nesse último ano, 1 ano e meio, 2 anos, não sei, isso está completamente, assim, fora do meu radar. E aí eu pensei, algumas formas de voltar a me reconectar, só que eu pensei que eu precisava de algo que não fosse algo que eu tivesse feito. E o yoga eu nunca tinha feito. E eu sempre quis fazer, em algum nível, né, de alguma forma. E eu falei, cara, para mim, a pessoa que mais me apresentou o yoga através do estilo de vida, que me apresentou mesmo, que me mostrou o que era yoga, foi você. Eu já vi muita gente que pratica e tal, mas não vejo pessoas levando isso para a vida delas. E isso sempre se reverberou muito em você, né? Você não só praticou, você viveu. Então, e aí eu falei... Tenta, tá? Não é fácil, a gente tenta. Não é mesmo. Mas é uma pessoa que a gente percebe que está sempre ali se conectando com isso, buscando, saindo da zona de conforto, enfim. E eu falei, pô, acho que a Jéssica pode ser um caminho, e ela tá, né, enfim, casou de você estar